Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tony. Eu sou o anfitrião desse canal, o canal Comenta Aí, um canal de opinião, onde eu emito a minha opinião e também quero ouvir a sua opinião. Hoje a gente vai falar sobre Vitória e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu ontem na Bahia, beleza? Vamos lá, né? O jogo de ontem foi muito sugestivo. Flamengo, como sempre em jogos desse porte, dominando o jogo, e o Vitória veio com uma proposta muito parecida com a proposta de que outros times de menor porte vêm. Uma proposta de retranca, uma proposta de esperar o Flamengo jogar, de dar espaço para os jogadores, para o time, para que porventura surja uma oportunidade de uma bola, um contra-ataque, e de repente se faça um gol, né? Mas ontem o Flamengo foi dominante durante o jogo todo, teve a maior posse de bola, as melhores chances foram do Flamengo, o maior número de chances foi do Flamengo, não teve tantos erros de coletivos, individuais. Foi um jogo assim bom de assistir, foi legal de assistir. Talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo pós-carioca aí, né? Ou tiveram três jogos, né? O Inter, o Deportivo Táchira lá na Venezuela e agora o Vitória na Bahia. E é importante falar que o Flamengo viajou para enfrentar o Deportivo Táchira na quarta-feira na Venezuela e foi direto para Salvador. Ou seja, é um desgaste muito grande para o elenco, né? São mais de 12 mil quilômetros sobrevoados aí pela América do Sul e isso conta, né, para o desgaste do atleta, isso conta para o desgaste até da comissão técnica mesmo que não entra em campo, mas tudo isso conta, né? Você treina menos, você tem menos tempo para fazer recuperação muscular, você tem menos tempo para fazer outras atividades, né, de treinamento mesmo, e aí você basicamente chega para jogar, né, como foi o caso do Flamengo ontem. Mas assim, falando de jogo, né, o Flamengo dominou o jogo, como eu já falei, e ontem o que fez diferença mesmo foram as individualidades, né, tanto do Arrasca, né, o Arrasca ali no segundo tempo ele perde uma bola, né, ele mesmo vai atrás da bola, recupera a bola, se escapa de dois marcadores, consegue entrar na área e por baixo da perna de um terceiro marcador ele consegue chutar a bola vai no cantinho do goleiro, uma bola praticamente inalcançável, né? Muita gente fala que lembra do gol do Ronaldo em 2020 e 2002, quando ganhou a Copa do Mundo. E isso foi para trazer um pouco para o Arrascaeta um pouco de alívio, né? Essa é a minha percepção, não só de jogo, mas de forma individual, porque é um jogador que tem sido questionado por parte da torcida, não pela qualidade, mas pela falta, né? Pela falta de presença em campo, pela falta de presença em jogadas, pela falta de presença em gols. Enfim, isso não é uma questão de técnica do Arrascaeta, eu coloco isso muito na conta de lesões, que é um jogador que infelizmente se lesiona bastante, mas que tem uma qualidade incontestável. Essa é a verdade. Ontem ficou muito, muito claro isso. Outro jogador que eu poderia colocar assim, né, marcar mesmo a presença dele foi a do Bruno Henrique. O Bruno Henrique também é incontestável. Ele joga sem medo de time grande, de jogo grande, de competição grande. Onde colocar ele para jogar, ele vai jogar e vai entregar resultado. Esse tem sido o comportamento do Bruno Henrique, principalmente pós-lesão, né? Ele basicamente se reinventou e se achou numa outra posição, ou acharam ele numa outra posição, onde ele tem contribuído da mesma forma que ele contribuía antes, quando jogava de ponta, e ele tem sido, digamos hoje, o jogador mais importante do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Bruno Henrique tem sido o jogador mais importante do Flamengo. No demais, o Flamengo foi muito... foi um jogo muito importante para entender que esse ano, como tantos outros anos, vai ser um ano onde o Flamengo vai ter que encontrar muitas retrancas. Inclusive muitos times grandes, que também têm propostas de jogos interessantes, que são times que batem de frente com qualquer adversário, às vezes se colocam nessa proposta de jogo de retranca para esperar o Flamengo vir, né, ver qual que é a estrutura de jogo do Flamengo para gerar um contra-ataque e brigar por uma bola. Então, assim, a gente às vezes reclama do placar apertado, né? Flamengo e Deportivo Táchira na Venezuela pela Libertadores foi 1-0, ontem foi 2-1. Então, assim, são placares apertados, mas que demonstram muito a forma de jogo do Flamengo. O Flamengo ele vai entrar em qualquer tipo de jogo para apertar o adversário, para tentar estrangular o adversário até fazer um gol.
E às vezes o resultado vai ser mais ou menos por aí. Até a gente conseguir emplacar, né? Lembrando que está início de temporada, início de Campeonato Brasileiro, início de Libertadores, daqui a pouco vem a Copa do Brasil, leva um tempinho pro time engrenar, né? E assim, eu não me importo de ganhar de 1-0, de ganhar de 2-1, 3-2, o importante é ganhar, porque o que acontece? Nesse início de campeonato, outros times, como o Inter, como o Corinthians, né? Como o Palmeiras, eles vão ganhar os jogos deles. Inclusive os jogos contra times pequenos. Então é importante que o Flamengo também esteja nessa mesma tomada de decisão. Que eu sei que tá, né? A gente sabe que tá, mas é importante que o Flamengo ganhe para poder não ficar muito atrás desses outros times, porque esses jogos lá na frente fazem diferença, né? Em alguns anos aí o Flamengo deu muito mole, vamos colocar assim, em alguns jogos de times de porte pequeno, alguns jogos em casa, sabe? Com empate, às vezes fora de casa perdendo pro Juventude, por exemplo. Então são jogos que tiram pontos que lá no final fazem diferença para ganhar um Campeonato Brasileiro, para ganhar uma posição a mais. Mas assim, no demais, eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso, né? Que o Flamengo esse ano vai entrar contra retrancas. Ele nunca vai entrar para pegar um time. Assim, pode porventura acontecer, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, times que também jogam. Mas aí às vezes é até mais fácil pro Flamengo, que gera mais espaço, né? E tem mais oportunidade de fazer o gol. Assim, ontem o Flamengo foi dominante e eu acho que quarta-feira também será. Quarta-feira tem Central Córdoba pela Libertadores, segunda rodada, lá no Maracanã, né? Aqui no Maracanã. E eu também acho que o estilo de jogo vai ser muito parecido. Eu acho que a formação que o Felipe Luiz colocou nesse jogo contra o Vitória faz mais sentido pro Flamengo, né? Aquele 4-2-3-1 ou 4-5-1, tanto faz, né? Você bota ali a zaga normal, a zaga mais comum, né? Com dois laterais. Você tem ali dois volantes. Ontem foi o Nico de la Cruz e o Pulgar. E você tem mais à frente os pontas, com o meio campo ali que foi feito por Arrascaeta, Everton e... Quem foi o outro agora? Arrascaeta, Everton... Enfim, mais um ponto ali que eu não vou lembrar agora. E o Gerson. Como é que eu não lembro do Gerson? Pela ponta esquerda o Everton, no meio Arrascaeta, na ponta direita o Gerson e na frente o Juninho. Inclusive o Juninho também, cara, tem feito muitos bons jogos. Assim, eu também espero que, da mesma forma que eu falei, né, da mesma forma que eu falei do Flamengo, sobre estar início de temporada, isso leva um tempo até o time engrenar de fato, eu creio também que o Juninho vai ser esse tipo vai passar por esse tipo de processo. Ele já chegou, já tem feito gols, mas ele não tem sido aquele cara ainda que a torcida, de forma mais relevante, né, uma boa parte da torcida tenha olhado para ele e falado assim, cara, eu confio nesse cara. Eu vejo que alguns torcedores ainda têm um pé atrás e outros torcedores já confiam no Juninho para ele ser de repente um titular, para um jogador de confiança que pode entrar e fazer um bom jogo pelo Flamengo, né? A favor do Flamengo. Então assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu creio que o Juninho vai ser esse jogador que vai dar bons frutos lá na frente pro Flamengo, né? Ele tem, cara, é um estilo de jogo que muito me agrada no sentido de jogar para frente. Eu acho que atacante joga para frente. Bruno Henrique é um tipo de atacante assim, que joga para frente. O Everton Cebolinha joga para frente. O Plata, o Luiz Araújo joga para frente. Jogadores que pegam a bola e vão para frente. Eu acho que eu até sou adepto de atacantes não marcarem tanto para terem esse gás de jogar para frente, sabe? De pegar a bola e ir para frente. E o Juninho é esse cara, meteu uma bola na trave ontem, participou bastante do jogo, e eu creio que futuramente, brevemente, ele vai dar bons resultados ao Flamengo. Então, o demais é isso, né? O Fluminense ganhou ontem do Bragantino de 2-1, já foi a estreia do Renato Gaúcho, foi um jogo... Eu não assisti o jogo, não consegui assistir o jogo, mas pelo que eu vi, já melhorou bastante em relação ao que o Mano estava apresentando com a mesma equipe, né? Renato Gaúcho é um cara que tem um elenco na mão, a gente sabe disso. E isso no dia a dia do clube, do elenco, faz muita diferença. Então eu creio que é provável que o Fluminense volte a disputar de forma mais assídua, né? Algumas competições e alguns jogos, né? O Renato Gaúcho tem uma filosofia de jogo muito vencedora, né? Muito aguerrida. É um cara que, por onde passou, ganhou títulos. E eu não falo nem da questão técnica do Renato Gaúcho, mas essa energia que ele consegue passar pro elenco, né? Essa energia que ele tem,
que ele trouxe do campo, né, que hoje ele usa ao redor do campo ali como técnico, isso faz muita diferença no elenco. A gente sabe que hoje o futebol não vive mais disso, só de energia, só de querer vencer, mas a gente sabe que isso é um fator motivacional para qualquer elenco, inclusive um elenco como o Fluminense. Como eu sempre falo, o Fluminense é campeão recente da Libertadores, né? Basicamente com o mesmo time, vai disputar também o Super Mundial, né? Tem um elenco com jogadores, se você for olhar peça a peça ali, né? Renato Augusto, Ganso, até o goleiro, o Fábio, né? Os laterais, o Airas, assim, os meio-campos, o Cano, são jogadores que você pegar assim e você colocar eles no limite deles ali, são jogadores que podem trazer bons resultados ao Fluminense. E eu creio que o Renato Gaúcho vai conseguir extrair alguma coisa desse elenco. Eu já estou até ansioso para ver o próximo Fla-Flu, né? Que será pelo Brasileiro, porque vai ser um jogo bom de assistir, né? Uma competição ali de técnicos, né? Felipe Luiz e Renato Gaúcho. Então, assim, a priori que eu queria falar era isso mesmo, né? Espero que os times do Rio aí consigam galgar melhores resultados aí, né? Flamengo ganhou ontem, Fluminense também, Vasco perdeu, Botafogo também ganhou, mas a gente eu não tenho ainda uma imagem assim decisiva, né? O Flamengo vai chegar em tal lugar, o Fluminense em tal lugar. Eu acho que todos brigam, né? Nesse início. Talvez o que conte mais pro Flamengo seja o elenco, né? O Flamengo tem um elenco muito mais robusto, tanto de qualidade como de números de peças. Tem mais jogadores de qualidade do que os outros elencos, mas assim, a gente sabe que é futebol, né? Futebol é jogo após jogo, disputa após disputa, e esperar com dedicação para poder vencer as partidas e os campeonatos. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu vou ver se eu trago algum comentário sobre o jogo de quarta-feira, né? Que é o Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba no Maracanã. Acho que os próximos jogos aqui do Botafogo. Os próximos jogos do Botafogo amanhã, 7 horas da noite. Botafogo e Carabobo, lá no Engenhão, pela Libertadores, segunda rodada. E o Vasco pega o Cabeio, né? O Porto Cabeio pela segunda rodada da Sul-Americana, em casa também São Januário. E o Fluminense... Isso aqui eu não vejo, cara, que eu esqueço de ver isso aqui, mas... Clube Galberto Villarroel Clube. Nem sei que clube é esse, mas segunda rodada da Sul-Americana, quarta-feira também. Não, quinta-feira, no Maracanã. O Flamengo joga quarta no Maracanã, o Fluminense joga quinta no Maracanã no mesmo horário, 9h30 da noite. E o Vasco joga... Vamos ver aqui. O Botafogo joga amanhã, no Engenhão. Terça, Vasco versus... O Botafogo joga amanhã, 7 horas da noite, no Engenhão. Né, o Vasco joga 9h30 amanhã também. O Flamengo quarta no Maracanã, 9h30. E na quinta-feira o Fluminense, 9h30, pela Sul-Americana. Então é isso, gente. Obrigado por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, tiver algum comentário para fazer, se você acha que eu posso melhorar alguma coisa, por favor, coloca no comentário aí que eu estou disposto a aprender com vocês, beleza? Até mais.